Dezembrou, né, amigas e amigos? Muita gente já fazendo mala, combinando o cardápio da ceia, escolhendo a cor da calcinha e da cueca para a noite do Ano Novo, decidindo como festejar. Eu tenho sentimentos conflitantes com a dezembrite aguda que nos acomete. De um lado, eu acho uma delícia a perspectiva da festa, do encontro. Por outro, eu fico profundamente angustiada com a maneira como as pessoas enlouquecem num misto de exaustão com excitação. Mas isso aqui não é um meu querido diário, não. Eu só falei um pouco desse sentimento porque eu tô sentindo algo meio parecido com isso politicamente. Tem algo bastante palpável de alívio de um ano em que, passado o assombro com o 8 de janeiro e suas consequências imediatas, e aquele horror da extensão do genocídio Yanomami, voltou a se respirar algum nível de normalidade. Não houve assessor governamental fazendo sinais supremacistas, ministros se pronunciando com máximas nazistas, presidente zombando de pessoas morrendo asfixiadas. Agora, o Brasil segue sendo Brasil, essencialmente. Então, a brutalidade policial foi abundante, o Centrão continuou sapateando na nossa cara, as catástrofes ambientais ainda fizeram muitas vítimas, os militares golpistas ainda não foram punidos. O presidente Lula se elegeu e logo apresentou um slogan e um propósito: união e reconstrução. Duas tarefas monumentais, trabalhosas e custosas. Cá entre nós, eu acho que dá para afirmar que ele foi melhor em uma do que em outra nesse primeiro ano. Entre as muitas entrevistas que a gente fez aqui no meio ao longo do ano, ficou evidente que falar em reconstrução não era mera retórica demagógica, não. O aparelho estatal havia sido, sim, destruído. Talvez o exemplo mais concreto seja o do meio ambiente. A ministra Marina Silva, que está longe de ser uma populista, que exagere fatos para se beneficiar, falou desse sucateamento dos órgãos de controle, da falta de pessoal, do desmonte que foi promovido intencionalmente pelo governo anterior. Não à toa, embora tenha algumas conquistas absolutamente relevantes para apresentar, ainda lida com queimadas, com devastação do cerrado, com problemas dificílimos de enfrentar, enquanto remonta a sua estrutura. Mesmo assim, dá para dizer que o governo atual foi reconstruindo a sua reputação ambiental, inclusive internacionalmente. Uma destruição menos tangível, mas igualmente grave, foi a da própria política tradicional. O bolsonarismo não foi responsável sozinho por isso, não foi. Mas ele aprofundou uma crise das relações entre os poderes, de uma forma tão acelerada e tão descontrolada. Quando se absteve de fazer política partidária e delegou a gestão do orçamento integralmente ao Congresso, Bolsonaro empoderou uma das vértices do triângulo que sustenta a democracia brasileira, a tal ponto que o Executivo se viu quase refém do Legislativo em 2023. Lula teve de dar muito mais do que o razoável a Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para poder fazer o mínimo. Da mesma forma, ao atacar o judiciário sem clemência, Bolsonaro minou sua credibilidade em larga medida, o que não é bom em nenhum aspecto para a democracia. A reação veio forte e hoje o Supremo Tribunal Federal se vê obrigado também pelos seus próprios vícios a buscar novamente seu lugar político no mundo. E ainda assim, com tudo isso, Lula e seus ministros se esforçaram para reconstruir pontes e diálogos, voltar a fazer política, com alta dosagem dos problemas de sempre, mas política. Mas há uma destruição promovida pelo bolsonarismo que eu considero muito simbólica, tanto de alguns sucessos do governo na reconstrução, como do maior de seus fracassos nesse primeiro ano. Um dos filmes de fim de ano do governo Lula fala de reconciliação. Ele mostra um irmão chegando na casa de outro, na noite de Natal, para visitar o sobrinho recém-nascido. Aparentemente, eles estavam brigados.
O rapaz que chega diz ao anfitrião algo como: "É Natal", e depois, ao mostrar o braço, diz: "E eu tomei a vacina". Uma cena de união familiar se segue. O vídeo é parte de duas campanhas simultâneas. A primeira é um movimento nacional pela vacinação. E eu ouso cravar que nada foi mais nocivo nos anos de Bolsonaro para o Brasil do que a condução dele da pandemia. Além dos 700 mil mortos, dos quais muitos poderiam ter se salvado com o simples fique em casa se ele tivesse sido promovido pelo governo, que dirá com a vacinação, Bolsonaro acabou com a tradição brasileira de se orgulhar de se vacinar. A gente não deve se esquecer disso jamais. E a reconstrução do SUS e a política de vacinação promovida pelo atual governo são sim uma vitória. A segunda campanha em que o vídeo de Natal vacinado está inserida é mais ampla, sob o slogan "O Brasil é um só povo". É parte da união almejada pelo governo e é onde Lula ainda não se achou. É disso que eu quero tratar aqui. Antes, deixa eu te dar 2 recados. O primeiro é que esta colunista estará de férias e assim o Cá Entre Nós volta só dia 16 de janeiro. Eu vou ficar com saudade da nossa troca aqui. Sim, porque eu leio todos os recados e comentários de vocês, mesmo os mais agressivos que raramente pintam. O segundo recado: a nossa edição de sábado desta semana vai trazer um conto de Natal, uma parábola inédita do escritor Sérgio Rodrigues, que fala de escolhas, abusos, afetos e de fé na vida. Tá uma coisa linda e eu recomendo. Só que ela é exclusiva para assinantes premium. Então, assine o Meio. Você ainda recebe o Meio Político às quartas e a newsletter diária mais cedo no seu e-mail. O presidente Lula e sua base mais engajada têm um enorme dilema. Como falar de união com quem, na visão desse grupo, cometeu atos tão graves, né? Ou aderiu a quem os tenha cometido? Lula assumiu o poder com a militância e todos que enxergaram tudo de absurdo que o antigo governo praticou, gritando sem anistia. Mas Lula falava em governar para todos e encerrar o período do ódio em união, afinal. De um lado puramente prático, é óbvio que ele cumpriu a promessa de não fazer distinção entre os brasileiros. Os programas e as políticas acertadas, por mais direcionadas que sejam, beneficiam o país como um todo. Uma economia pujante é boa para o banqueiro e é boa para o operário. Uma política inclusiva para pessoas em situação de rua melhora a vida dessas pessoas tão excluídas e de toda a cidade onde elas estão. Uma política séria de proteção do meio ambiente, com desenvolvimento sustentável, é boa para o agronegócio e para o indígena. Da mesma forma, políticas equivocadas nos afetam a todos, igualmente. Só que política se faz de ações e também de palavras, de retórica. No começo do ano, com o 8 de janeiro, era natural que se subisse o tom contra o bolsonarismo e seus efeitos nefastos. A eleição de 2022 foi tão intensa que nos contaminou, exauriu, mudou nosso jeito de enxergar o mundo. Já seria muito difícil sair do palanque sem a tentativa de golpe. O 8 de janeiro agravou isso, porque a gente viu na prática o que a retórica golpista e violenta era capaz de produzir. Lula falou grosso com o bolsonarismo, Flávio Dino também, e o STF acompanhou. Daí veio o caso das joias. Parece que faz 10 anos, né? Mas foi dia desses. Novamente, um prato cheio para se explorar politicamente, considerando que uma das estratégias do bolsonarismo sempre foi a de acusar todo mundo de corrupção e fingir que Bolsonaro era honesto. Agora, some a isso o fato de que o bolsonarismo sobrevive da provocação, da mentira e do ódio mesmo. É muito, mas muito difícil combater esse tipo de exército com armas diferentes, mais nobres, por assim dizer. E Lula cai na armadilha, insistentemente. A gente está em dezembro de 2023 e o presidente fala ora em união e paz
e ora chama Bolsonaro de facínora. É mentira? Olhemos o mais recente Datafolha. Para os lulistas e petistas, que são cerca de 30% dos brasileiros, chamar Bolsonaro de facínora é música para os ouvidos. Para os 25% de brasileiros que se declaram bolsonaristas, é uma ofensa pura. E os outros 45% menos engajados? Não dá para saber mesmo, sequer se eles ouvem Lula, se estão interessados no que ele tem a dizer. 90% das pessoas entrevistadas disseram não se arrepender do voto que deram em 2022. Ou seja, o Brasil segue profundamente dividido e quase ao meio. Nesses 45% que não se declaram nem petistas, nem bolsonaristas, tem de tudo. Tem gente que votou em Bolsonaro por causa dos benefícios que ele concedeu no ano eleitoral. Tem gente que votou no Lula porque perdeu parente na pandemia e não concorda com o que Bolsonaro fez. Tem gente que só presta atenção nas vésperas da eleição e votou sem qualquer convicção. Mas, no geral, as pessoas seguem mais ou menos com o espírito de outubro de 2022. Isso é um problema duplo para Lula. De um lado, ele tem o imenso desafio de fazer colar nele as melhorias que seu governo eventualmente promover. Aparentemente, as pessoas estão, sim, sentindo algum tipo de melhora, mas não atribuem ao governo federal esse quadro positivo. O caminho para isso é uma comunicação mais efetiva dos feitos do governo. Mas como é que se disputa a atenção com fake news, sem apelar para acusações ou fórmulas parecidas? Não me parece que Lula ou Paulo Pimenta tenham a resposta. As conversas com o presidente, aquelas lives, têm baixíssima audiência. O noticiário, em geral, tende a privilegiar o negativo, o que dá errado. Isso é da natureza do jornalismo. E como eu disse lá no começo, o Brasil segue sendo o Brasil. Lula e seu gabinete estão longe de ser perfeitos. Então, as manchetes são raramente favoráveis ou sobre as eventuais conquistas do governo. De outro lado, Lula também erra a mão quando se refere a Bolsonaro, ao passado, ou faz ironias com o grupo bolsonarista de uma forma pejorativa. Ninguém minimamente informado acha, a essa altura, que Flávio Dino seja um comunista. Mas os 25% de bolsonaristas e os 45% indecisos não são necessariamente bem informados. Quando vem Lula brincar que botou um comunista no Supremo, de má ou boa fé, tomam isso ao pé da letra. Isso é péssimo para o governo, para o Supremo e para a democracia. Quando Lula diz, em dezembro de 2023, que Bolsonaro é um facínora que espalhou o ódio, com boa vontade dá para entender o contexto da fala. Mas os cortes de internet só existem sem contexto. Então, só de usar o termo facínora, Lula já interdita boa parte de qualquer diálogo, porque soa contraditório ao pregar a paz ofendendo o outro lado, mesmo que o outro lado seja mesmo o de um facínora. Claro que os 20%, 25% lá nem ouviram nada do que Lula tem a dizer, mas tem metade do Brasil que talvez ouvisse e que está cansada demais de briga. Isso quer dizer que se deve anistiar alguém? Esquecer os crimes? Não, de jeito nenhum, nunca. Só que isso não cabe a Lula mais. Aliás, nunca coube. Está nas mãos da justiça. O que cabia a Lula, ele não fez. Ele passou o ano apaziguando com os militares de uma forma exagerada, quiçá inadmissível. Você não ouve Lula chamar nenhum general de facínora, né? E ele nem devia mesmo. Mas ele perdeu a imensa chance de botar os militares numa condição verdadeiramente subalterna aos civis. 2024 vai ser um ano de eleição municipal. Vai ser um festival de acusações falsas, de mentiras, de agressividade do bolsonarismo, que não está enfraquecido em nada. Lula pode ser um cabo eleitoral natural, se os resultados de seu governo começarem a ser sentidos pela população e passarem a ser associados a ele. Como ele vai escolher fazer isso, ainda não está claro. Da forma como eu vejo o balanço do primeiro ano de Lula 3 e a perspectiva para o ano 2, o maior desafio do presidente e da esquerda moderada é o da comunicação.
É como conseguir informar as pessoas sem recorrer aos métodos criminosos da extrema-direita. Não se trata de linguagem, mas de conteúdo. Pode fazer meme, dá para fazer humor, dá para fazer coisas simples que até beirem o tosco. Até dá. O que não dá para fazer é mentir, claro, nem agredir. A reconstrução, em muitos sentidos, está em andamento. Agora é hora da união.